catolicismo, espiritismo, evangélico, budismo, candomblé e islamismo. O Entre Linhas esteve presente em um culto ecumênico e acompanhou de perto a posição das diversas religiões sobre os mais variados temas. E a partir de agora você nos acompanha nessa peregrinação religiosa. O programa Entre Linhas de hoje vai cobrir um culto ecumênico. O culto ecumênico que juntou num lugar só, no mesmo dia, representantes, líderes religiosos dos mais diversos segmentos: islâmico, afrodescendentes, católicos, espíritas e evangélicos. Não é isso, Márcio? Exatamente. Márcio Miranda, que foi um dos idealizadores desse evento. Esse evento, para nós, é um marco, pois ele, Juninho, traz para todos nós, espíritas, o verdadeiro sentido do espiritismo, que é agregador, que é o ecumenismo irrestrito. Nós temos que trabalhar sempre, nós espíritas, focados na mudança íntima do comportamento. A questão da religiosidade, da crença e credo, nós temos que ter o respeito. E hoje essa reunião, ela veio para que nós pudéssemos unir diversas crenças, diversos credos, num único objetivo: comungar a paz. Você é representante do espiritismo e você foi um dos idealizadores, ou na verdade você foi o representante do centro espírita que juntou no mesmo lugar. Surpreendente é porque muitos que estavam aqui são aqueles que repudiam o espiritismo. Mas aí é que está, repudiam o espiritismo por ignorância. E aí nós espíritas, eu faço uma crítica ao movimento espírita porque a responsabilidade é nossa. Nós espíritas que permitimos isso acontecer, esse distanciamento. E o que nós, da Fraternidade Espírita Viana de Carvalho, estamos trabalhando, um dos nossos objetivos, é união. É permitir que a casa se abra para receber diversos outros segmentos religiosos, para trazer suas mensagens, para trazer as suas preces, para que possamos conhecer um pouco mais os demais segmentos. O primeiro ponto em questão que você levantou o espiritismo é uma religião? No sentido da religião, na definição, não, porque o espiritismo não possui rito. O espiritismo, nós trabalhamos a religiosidade, a espiritualidade. O espiritismo, como doutrina, permite que cada um dos seus competentes possam refletir e conduzir-se para que no alcance de se tornarem melhores, como pessoas, como homens, como cidadãos de bem. Você me permitiu que eu tivesse acesso a esse evento, inclusive eu falo permitiu porque é um evento aberto. Sim. Qualquer um poderia ter vindo, mas eu tive um acesso irrestrito. Inclusive nós vamos daqui a pouco conversar com cada um dos representantes para que possam falar, possam dar a sua opinião a respeito. Mas uma pergunta que eu pretendo fazer e que não posso deixar de fazer para você é que nós tivemos um ano de 2016 muito difícil, um ano muito pesado, muito carregado. Nós temos perspectivas de tempos melhores daqui para frente? Sim. Estamos passando, nós espíritas temos consciência e sabemos que passamos por momentos difíceis e passaremos por outros momentos, como já passamos por momentos mais difíceis. Então, nesse momento, há eclodindo um despertar do ser. Então, as crises vêm para despertar momentos de crescimento. Então, nesses momentos de crise, nós podemos perceber que as pessoas estão se unindo mais, as famílias estão se agregando mais, pois estão jantando mais juntos, estão almoçando mais em casa, estão refletindo muitos conceitos e diminuindo o consumismo. Agora, os conceitos de melhora, isso vai acontecer porque nós temos que mudar esse padrão de sentimento, de afeto. Eu digo mais, que a maior de todas as crises que nós temos hoje é a crise de afeto, é a crise de relacionamento. Nós estamos, como seres humanos, esquecendo o que é o ser humano. E é necessário nos aproximarmos. Você hoje acompanhou em nossa reunião, você viu a necessidade do abraço, do carinho, da afetuosidade, que as pessoas estão carentes de afeto.
Nós percebemos no olhar das pessoas, independentemente de condição social, de credo. Foi uma reunião, não posso dizer assim? Sim, claro. Uma reunião, já que não pode ser culto, porque tinha representantes de todas as esferas. Foi uma mesa composta, com representantes, todos tiveram o mesmo acesso, o mesmo lugar e o mesmo tempo. Sim. Né? Mas você via na plateia, a plateia que acabou o lugar, né? E pessoas de todos os tipos. Ricos, pobres, pretos, brancos, morenos, mulatos, e todas numa mesma convicção. Será que agora é o momento que as pessoas despertaram pela busca de uma essência espiritual? Sim, isso está eclodindo, isso está acontecendo devagar. Essa busca do ser, do sentir-se bem, de estar melhor, já de um tempo para cá já está acontecendo. Estamos passando um momento que nós espíritas chamamos de transição planetária. Esse momento, essas situações de muita dor, de sofrimento, de hecatombes, cessará um dia. E o que vai acontecer é um mundo de regeneração. E para que esse mundo de regeneração aconteça, é necessário que nós também estejamos preparados. E as mudanças estão acontecendo. E nós podemos esperar um mundo melhor aqui na Terra mesmo? Sim, esse é o objetivo. O planeta Terra é um modelo de escola, é um educandário. Então nós aprendemos, você mesmo colocou, na plateia hoje nós tínhamos quase 300 pessoas de diversos credos, mas todas hoje, que até então haviam preconceitos, mas passaram a perceber um padre no centro espírita. Não, um pastor evangélico radical. Sim, um pastor pentecostal no centro espírita. E eu disse, hoje, 20 de dezembro de 2016, foi um marco para Sete Lagoas. Nós estamos dando um passo para que todos possamos refletir sobre isso, da necessidade de abrirmos as casas, de diminuir, de compreender, respeitar e saber, através do conhecimento, o credo do outro, para que possamos entender e viver em paz. Bom, foi um evento no marco espiritual único, né? Quem participou foi embora, teve gente chorando, teve gente emocionada, teve gente que ficou leve. Ano que vem tem outro de novo. Sim. Quem não pôde vir, provavelmente quem vai assistir o programa, ano que vem vai querer vir. A fraternidade nós temos, é um convite que eu já aproveito, a sua licença, para convidar todos os telespectadores, que nossas reuniões, as plenárias, acontecem todas as terças-feiras às 20 horas. Nós não trabalhamos o sentido piegas da questão de religião. Nós trabalhamos, como você já teve a oportunidade de assistir às nossas plenárias, a questão do despertar do ser, libertando de culpas, sentimentos negativos, para que ele possa se entender mais, compreender-se e viver bem. É importante a pessoa saber de casa que se trata de uma palestra, não baixa santa aqui, não tem, não é porque o pessoal tem a imagem. Mas esse é o preconceito que se tem do espiritismo. Que é necessário desconstituir. Mas aí o movimento espírita é responsável. Por quê? Por que a fraternidade está tendo essa iniciativa? Para quebrar esse preconceito. Para pessoas, como o próprio pastor disse, eu não sei o que eu vou encontrar. E ele viu que não era nada do que ele pensava. Espiritismo não é macumba. Espiritismo não é despacho. Espiritismo é uma doutrina consoladora. É uma doutrina esclarecedora que vai determinar para que você pode ser espírita tendo a sua religião, porque o espírita verdadeiro é aquele que combate as suas más tendências. A senhora é representante das religiões afro-brasileiras, não é isso? Isso, da religião de matriz afro-brasileira. Tem alguma nomenclatura, Umbanda, Candomblé? Tem vários grupos, né? A Umbanda, o Candomblé, eu represento o Candomblé. O Candomblé, que faz parte de uma das religiões afro-brasileiras. Isso. O Candomblé é uma religião? É uma religião. Eu tenho uma dúvida, a Umbanda ela é uma religião? Porque até onde eu sei, a Umbanda é um instrumento musical, não é? Não. Também é uma religião? Também? Que move fé, pratica fé. Macumba Não, macumba é um instrumento? Um instrumento. Isso. O macumba é um instrumento. Porque eu sei que existe essa distorção que as pessoas falam macumbeiro, e macumbeiro nada mais é do que o tocador de um instrumento, que faz parte. Não é isso? Agora, quando se fala em religião afro-brasileira,
Por que afro-brasileira? Porque veio da África e misturou com a cultura? E, sim, na verdade foi como forma de resistência, né, das culturas africanas. Daí nasceu o candomblé. O candomblé é uma religião afro-brasileira, é uma religião da cultura e das tradições, da crença dos africanos, que tiveram que se moldar numa forma de crença para dar continuidade à sua ancestralidade. Então o candomblé ele tem uma mistura de crença, ele tem uma mistura de protesto e ele tem uma mistura de cultura. Ele protesta nem tanto, ele tem uma mistura de resistência, de crença, de ancestralidade, de cultura. Quando a senhora fala resistência, seria por causa dos escravos que lutaram para manter a origem, para manter o que eles pensavam ou não? Onde estaria essa resistência? A resistência, na verdade, foi como para que ele chegasse até hoje aqui, da forma que ele chegou, como se fosse o guardião de todos os saberes dos povos africanos que foram escravizados, que na verdade não foram escravos, eles foram escravizados. É uma diferença. Eles não nasceram escravos, eles eram livres. Pelo contrário, são descendentes de reis, rainhas, que tiveram seus reinos, lideranças fortes lá na África e que foram trazidos para cá, a maioria de forma violenta. Qual é o tamanho do candomblé hoje no mundo? Não tem tamanho, ele vai de acordo com o espaço mesmo que se conquista. Eu falo assim, quantidade de pessoas, tem alguma noção de quantos adeptos? Sim, até porque o censo ele fez um levantamento, mas na verdade a gente até acha estranho porque da forma como o brasileiro se comporta, a maioria dos brasileiros eles falam que é católicos, quando eles não querem assumir uma outra religião que não seja a de protestante. Então, aquele que não é protestante, ele prefere dizer que é católico, até como forma também de preservar aquela religião que para eles ainda é símbolo de intolerância, de violência, de discriminação. O candomblé é candomblista? Candomblecista. Ele ainda sofre muito preconceito hoje ou já é mais aceitável como uma religião aberta? Ele sofre uma forte preconceito, na verdade hoje, por grupo específico. Não por uma questão de não conhecer ou de preconceito. Hoje sofre alguns tipos de agressão, até pelo fato de conhecer, do outro conhecer, saber quem são, e vem a questão de não aceitar. São aqueles radicais extremistas. Não interessa do que seja. Sim. Se não são deles, já não serve. Hoje o candomblé ele já não tem tanto crime de preconceito como ele tem de intolerância. Eu vou pedir para a senhora deixar um recado para os telespectadores, né? Uma mensagem aí de acordo com a crença da senhora. Fique à vontade. Bom, eu acho que a mensagem que eu posso deixar aqui é de que nós não brigamos por um país que reza, mas o que a gente quer e vem pedir sempre, vamos lutar sempre, é pelo direito de rezar também, ou de não rezar, se for de interesse de cada um de nós. Amar não precisa, mas igual a senhora falou, respeitar é obrigado. Posso respeitar? Eu sou obrigada a respeitar até quem eu não amo. Não é isso? Tem alguma despedida própria lá no candomblé? Alguma saudação? Sim, a gente se despede sempre como Zambi na Quatessá. Quer dizer... Zambi na Quatessá. Que quer dizer? Deus te guia e Deus te agradece. Zambi na Quatessá para a senhora.
vamos falar com o representante do islamismo. Como é que vai? Tudo bem com o senhor? Joia, graças a Deus. Como que tem sido nos dias atuais, de tanta turbulência, ser representante do islamismo? A turbulência, é feita de pessoas que não entendem a finalidade do islamismo. O islamismo, a primeira coisa que a gente fala, Salam alaikum, paz do Senhor seja com você. Uma religião que começa com paz e que termina nas orações com paz, ela tem que pregar a paz. E o histórico do islamismo, a presença dos muçulmanos na Península Ibérica, através de 800 anos, ela gerou a violência, Vicena, lugarismo. A civilização humana, ela beneficiou da civilização islâmica. Essas turbulências são passageiras, igual o avião passa por uma camada de turbulência e passa no final, vai aterrissando num campo bem sólido. O islamismo é uma das religiões mais antigas do mundo, não é? A última mensagem de Deus para a humanidade. Ela dá continuação ao judaísmo original e ao catolicismo original, porque nosso Criador, no passado, no presente e no futuro, ele falou a mesma coisa. A religião que mais cresce no mundo ultimamente é a última, mas que tem mais seguidores. Até o Papa Francisco falou que daqui a uns 10, 20 anos vai ser a primeira religião no mundo. O islamismo. O senhor falou uma coisa muito interessante quando o senhor diz talvez não da semelhança, mas da derivação do islamismo, né, do cristianismo e do judaísmo. São, digamos que, religiões co-irmãs pela origem. Sim. Não é isso? Todas religiões abraâmicas, que descendente de Abraão, o mensageiro de Deus é Abraão. E por que hoje pessoas do Oriente Médio, principalmente aquelas do islamismo, que pregam o islamismo, não é o islamismo bom, mas aquelas que estão em evidência? Por que existe tanta intolerância religiosa para alguns que pregam o islamismo? Você sabe que o número dos muçulmanos no mundo é 1 bilhão 600 milhões de muçulmanos, em todos os continentes. Se o islamismo era uma religião de terrorismo, de fanatismo, o mundo como vai ficar? Com 1 bilhão de terroristas, 1 bilhão de fanatistas, não vai ter. Essa minoria que está representante nem 1% da quantidade dos muçulmanos, pessoas que não entendem a essência original do islamismo, que está fazendo isso. Eu já falei um tempo atrás que o islamismo ele beneficiou a humanidade com a tradução da filosofia grega, da civilização humana. Então o islamismo ele não tem a ver com a atual turbulência e intolerância que existe. Quando os judeus foram expulsos da Espanha e foram massacrados na Europa, o abrigo que eles tiveram aonde? Pesquisa e pergunta aos judeus. Até hoje, em Marrocos, no Iêmen, no Egito, no Iraque, a casa e o coração que foi aberto para eles eram os países muçulmanos e árabes. O senhor hoje mora num país laico que é o Brasil. Sim. Né? O Brasil abraça todas as religiões e no que diz respeito à crença é um lugar perfeito para se residir, porque não há perseguição. Sim. O islâmico lá do Oriente Médio pensa como o islâmico aqui do Brasil, o que segue a doutrina pura? A maior prova da tolerância dos muçulmanos que hoje em dia, ultimamente, esse grupo que surgiu no Iraque, na Síria, que está decapitando cristãos. A presença dos cristãos no Iraque e na Síria não é prova da tolerância islâmica? Responde, por favor. Sim, se ainda mais pela quantidade. Se não teve tolerância, não teve cristãos na Palestina, até hoje. Os católicos e os muçulmanos estão sofrendo com o Estado israelense, não estão sofrendo com os judeus, não com o sionismo internacional. Então, essa coisa de intolerância ou de conflito são coisas políticas que o homem cria. Como a invasão do Iraque foi criada sobre a mentira, que Saddam sentia bombas atômicas, eles mesmo finalmente falaram que montamos uma mentira para justificar a presença de tropas americanas no Iraque. Então o muçulmano ele pensa no dia do juízo final, como eu já falei, lá não tem segundo turno, nem segunda chamada. Se você não faz aquilo que agrada a Deus, você vai merecer, ele vai merecer a pessoa, o inferno eternamente. Então por isso temos que calcular nossas emoções, nossas ações, porque amanhã nada se esconde. É importante que fique bem claro essa diferença entre os islâmicos e aqueles que se auto-intitulam Estado Islâmico. Esse é um Estado maluco, como sempre eu falo.
E você vai analisar as pessoas que fizeram esses atentados, são pessoas que têm um histórico de criminal nos países deles, pessoas que já recém abraçaram o Islã, ou pessoas incentivadas pelo dinheiro, venderam moral por causa do dólar ou do $1000. Então o islamismo não é isso. Isso não, Deus fala que mata uma alma como se fosse matando as almas todas. E que salva uma, ele salva uma. O Estado Islâmico é repudiado pelo islamismo. Você não lembra do piloto jordaniano que foi queimado numa jaula? Ele é muçulmano, ele é árabe, e isso não perdoou ele de ser massacrado. Mas eu fiquei muito feliz que o senhor, no início da nossa conversa, disse que essa turbulência é passageira. Passa, porque nada de mentira dura. Tudo vai aparecer. O bem é maior que o mal. E as pessoas no mundo hoje em dia não estão sendo mais enganadas pelas mídias que não trabalham honestamente. Hoje em dia o povo saiu pesquisando, desmentiram lá agora, ele não acredita mais na identidade, ele acredita nas pesquisas que ele faz. Bom, o papo com o senhor está muito agradável, fiquei muito satisfeito. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para todos os nossos telespectadores, uma mensagem boa. Que eu vou falar, temos que estar com Deus para que a paz dele estará conosco, especialmente, e me direciono sempre, como eu falo, para a juventude. Ela tem que encher o coração dela de Deus e encher as casas de Deus com a presença, porque o futuro da religião depende da presença do jovem de hoje. Lá no islamismo, como é que eu poderia me despedir do senhor? Salam aleikum. Salam aleikum. Paz seja com você. Fique com Deus. Você também. Eu vou cantar e você vai falar pra ela. Amém? Quantos entenderam? Segurasse na mão dessa pessoa que está do teu lado. Isso. Segura na mão dela carinhosamente até ela dizer ai. Nesse nosso programa sobre religião, agora nós vamos conversar com o pastor Ramon, o representante das igrejas evangélicas. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Como que foi participar aí de um culto ecumênico com tanta variedade de religião? Um pouco diferenciado, também algo que deu para se surpreender um pouco, né? Algum pensamento que nos traziam algumas divisões de religiões, e eu pude aprender um pouco e compreender que é bem diferente daquilo que julgamos. Agora, essa questão de Deus é um ponto delicado, porque cada religião, nós tivemos o budismo, tem os espíritas, tem os afros. Como é Deus, como essa questão de Deus para o evangélico? Deus e Jesus, né? É bom distinguir. Isso, uma só pessoa. Nós cremos no Senhor, o Senhor Jesus Salvador das nossas vidas. Nós cremos somente nele, né? Cremos no Pai, cremos também no Filho. João 3,16, e também no Espírito Santo, que é o Consolador que Deus nos envia, mas uma só pessoa. Então os três são uma só pessoa que trabalha no mesmo propósito. Quando se fala em evangélico, não tem como deixar de fazer remissão ao evangelho, à Bíblia, né? Ao evangelho bíblico. E no final da Bíblia, principalmente no livro de Revelações, Apocalipse ou Revelação, se faz algumas previsões trágicas, inclusive, que são hoje justificadas pelos evangélicos por esse atual momento turbulento da humanidade. Né? Procede? Procede. Isso são previsões, segundo os evangélicos, que já foram feitas, que estão se concretizando? Isso bem se dizer que procede, porque a gente vê com nossos próprios olhos, né? Há 10 anos atrás, aquilo, eu lembro que quando bem se dizer 10 anos atrás, algumas questões da Bíblia, elas estão se cumprindo. São as guerras, são as drogas, a violência, pai contra pai, mãe contra filho. E a Bíblia ela relata sobre todas essas questões, sobre todas essas coisas. Então é o cumprimento da palavra de Deus, é o cumprimento dessa revelação que você perguntou se procede. Eu creio que essa revelação ela é verdadeira, uma revelação que Deus revelou para um dos seus discípulos, que tem por nome de João. Então, Deus revelou para o João tudo o que sobreviria sobre a face dessa terra e do que já está acontecendo.
Já está se cumprindo. E aonde isso vai chegar? Qual vai ser o fim de todas essas provações? Porque o Senhor mesmo falou no sermão do Senhor que Deus é amor. Deus é amor. Com Estamos certeza. sofrendo tanto. Até onde vai essa, não sei se são provações, o que o Essa Senhor... aprovação ela vai acabar quando Jesus, de Colossenses, se eu não me engano, no capítulo 3, ele diz que essa aflição ela vai acabar quando Jesus vir buscar a sua igreja. Então há uma diferença, o Senhor ele tem os seus escolhidos. O Senhor acha que antigamente Deus ele testava a fé das pessoas? Testava a fé. Tivemos isso com Jó, Sacrifício. né? Talvez Jó tenha sido a maior prova de teste, né? Que segundo as histórias bíblicas foi submetido. Deus ainda continua testando as pessoas ou não? Continua testando as pessoas. Agora, com essas aflições, com essas guerras, que vamos saber, né, se ainda temos, se temos Deus de verdade, se acreditamos no Senhor mesmo nas aflições, nas guerras, nas tempestades. Eu creio porque quando Deus ele prova Moisés, o Senhor dá para ele uma responsabilidade muito grande, que é conduzir o seu povo. Então nós que somos pastores evangélicos, Deus nos deu essa submissão de conduzir as pessoas. Então Moisés ali ele para num determinado tempo da sua caminhada, que Deus coloca ele numa prova. E essa prova que tem por nome de beco sem saída. Sabe o que é um beco sem saída? Você está conduzindo uma pessoa. Quem dera se fosse um beco, porque atravessar o mar é um beco bem grande, né? Porque na verdade esse mar vermelho ele era um beco sem É saída. um becão, né? Porque o que acontece? O povo de Moisés como líder, ele não poderia aceitar retroceder para trás. Então Deus fala com Moisés, dá para ele uma prova. Aí que começa a prova. Deus fala assim com Moisés assim: volta para a terra de Piairote. E Piairote significa lugar sem saída, beco sem saída. Porque Migdol era terra de gigantes, onde pessoas, o povo de Moisés não podia ir, porque senão eles seriam destruídos. Do outro lado de Piairote é como se fosse um quadrado, você está entendendo? Ele olha para a esquerda, para trás, para frente e não tem onde sobressair. Então ele olha para Migdol, são terras montanhosas. Se o povo dele subisse, a guerra que ele estava enfrentando contra Faraó, ele poderia ser assim, totalmente destruído em questão de segundos, porque os cavaleiros de Faraó iriam passar e ia destruir todas as pessoas. Então está aí uma prova. E Deus, ele olha na frente dele. Eu tento imaginar assim, quantas pessoas dentro daquele beco sem saída que suicidaram. Você está entendendo? Você olhar para o mar vermelho assim, você olhar Essa para o mar... questão de salvação que o senhor me fala então, essa questão de testar. Isso, você olha para um lado... Pelos evangélicos, essa questão não é a primeira vez, não será a primeira vez que o povo escolhido serão aqueles que perseverarem. Perseverar e permanecer. Agora o senhor hoje é um líder, Isto. né? Assim como Moisés foi. O senhor tem noção da influência que o senhor tem sobre as demais pessoas. Verdade. Né? Nós somos o espelho, né? O que o senhor diz, muitas vezes se torna lei mais que até uma autoridade na casa de alguém. O que leva uma pessoa a ser escolhida como líder ou se autoproclamar um líder religioso? Eu creio que isso também pode ser uma parte de dedicação e também um chamado por Deus, escolhido por Deus. Eu posso bem dizer, como é que você chama? É Juninho. É Juninho, o Júnior. Eu posso bem dizer que eu não tive uma escolha para ser um líder espiritual, porque desde os meus 11 para 12 anos começa a minha história pastoral aí. Desde os 12 anos eu comecei a frequentar a casa do Senhor. Uma vocação nata. Uma vocação a igrejas, Então como qualquer uma outra seria pessoa. talvez uma percepção que o senhor vai
seguindo durante a vida. E eu creio assim, que foi um chamado de Deus sobre a minha vida. Então, eu passei a participar, mas por necessidade. O que é necessidade? Você entrar dentro de uma casa de uma pessoa pobre, e você saber que ela precisa se alimentar, e você levar o alimento para ela. Está entendendo? Assim foi eu na casa do Senhor. Vi que aquela casa, ela precisava de mim. E ali eu comecei a exercer um trabalho como uma pessoa escolhida por Deus. Um trabalho assistencialista, material ou espiritual. Espiritual. O senhor levava a palavra, levava a força. 12 anos de idade, já levava a palavra do Senhor. E ali, o que acontece? Era uma casa onde não tinha não tinha condições, a pastora teve que ir para a cidade de Belo Horizonte. Uma criança de 12 anos, eu creio que ela não tem condições de assumir uma igreja, você está entendendo? Uma fraternidade ou uma comunidade, ou tomar uma responsabilidade, porque ainda é uma criança. Mas se ela for chamada por Deus, Deus capacita. Mas ela está se capacitando. Se capacita. Então, a minha oportunidade de poder estar dizendo é isso. Eu fui escolhido desde os 12 anos e fui me capacitando, fui me preparando, então foi mais por necessidade. Mas o bom é que o senhor tem noção dessa responsabilidade que o senhor carrega de conduzir o seu rebanho. De conduzir o rebanho. Né? Queria agradecer ao senhor pela participação. Como é que eu despeço do senhor? Deus abençoe a paz de Cristo. Amém. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. O Guilherme é um budista praticante, não é isso, Guilherme? O que consiste a prática do budismo? No que consiste a essência do budismo? Se a gente for resumir assim, a essência dos ensinamentos do Buda seriam 3 coisas, né? Então a primeira é assim, se abster de qualquer ação negativa, né? Então nenhuma única ação que traga prejuízo para os outros seres, ela deveria ser praticada. Então nenhum ato como roubar, matar, uma conduta sexual imprópria, mentir, ter pensamentos maledicentes, né, maldosos, ou ter pensamentos de cobiça, nenhuma dessas ações elas deveriam ser praticadas. O segundo aspecto seria assim, pratique virtude o máximo que puder, né? Então sempre está de acordo com a virtude trazer benefício para os seres. Então tudo aquilo que for trazer felicidade para os seres deve ser praticado, né? E tudo aquilo que for trazer sofrimento para os outros seres deve ser evitado. E o terceiro aspecto seria assim, domine sua mente, né? Então tenha controle sobre a sua mente, porque só assim você vai ser capaz de se abster do que traz prejuízo para os seres e de trazer felicidade. Bom, eu imagino que de acordo com os últimos tempos, o terceiro mandamento aí está sendo mais usado, né? Porque o mundo está tão difícil, o mundo está tão... ele está rejeitando tanto as crenças, que talvez o controle próprio seja maior das virtudes ultimamente, né? Tem sido algo bem desenvolvido, assim, né? O próprio mindfulness, esse desenvolvimento da atenção plena, a meditação, tem sido, assim, palavras que têm chamado a atenção. Mas é importante a gente notar que a atenção plena, ela pode ser usada para prejudicar os seres. Então, um atirador de elite, ele precisa de uma mente concentrada, de uma mente calma e de uma mente tranquila, mas para matar um outro ser, né? Então, esse desenvolvimento da meditação, esse desenvolvimento da calma mental, ela tem que estar junto com uma ética de virtude, uma ética secular. O budismo acredita naquele mantra de que todo mal tem um pouquinho de bem, todo bem tem um pouquinho de mal, ou não? Eu nunca ouvi esse mantra assim, não. É porque tudo depende do ângulo que você vê. Sim, às vezes o que você faz de bom para um pode não ser bom para outro. O que vai ter forte assim no budismo é a questão da intenção, né? Então o que você faz como intenção positiva é uma ação positiva. Ainda que tenha um efeito negativo.
resultado ali não tenha sido tão positivo, mas se sua intenção é genuína, não aquela intenção, não, eu tive uma intenção, mas quando E você... da mesma forma, eu imagino então que não adianta nada você fazer uma ação boa se sua intenção era ruim. Com certeza. Então a ação externamente boa, mas com uma má intenção, ela está completamente maculada, né? Não é uma boa intenção. O budismo, ele tem como referência Buda? Buda significa aquele que despertou, né? Despertou para a realidade de si próprio e dos fenômenos que o cercam. Então o Buda é um ser que reconheceu a sua verdadeira natureza e a partir disso ele manifesta compaixão e amor e distribui os ensinamentos que levam a essa mesma condição que ele reconheceu. O budismo é uma religião ou ela é uma postura paralela a uma outra religião? Você pode escolher Eu outra acho que religião, o budismo é uma mistura assim, de filosofia, de religião, de boas dicas de como viver, né? Então dá para ser interpretado dentro desses vários contextos. O núcleo do budismo ele se adequou ao longo desses 2.500 anos às diferentes culturas e só agora recentemente que ele está chegando no Ocidente. Você é brasileiro, ocidental, né? Por que optou pelo budismo? O que te levou para o budismo? Minha mãe tinha uma série de livros em casa e passou por diversas religiões. E eu peguei um livro de divulgação do budismo japonês, Bukkyoden do Kyokai, um livro preto assim, e eu comecei a ler ele, me interessei e comecei a ler, ver o que tinha ali. E eu vi coisas que faziam muito sentido para mim. E isso me atraiu bastante. Aí eu comecei a estudar mais, ler outras coisas, e uma coisa que era sempre reforçada nos livros era a questão da prática, né? Que não adianta a gente ser um museu de conhecimento, é preciso pôr em prática aquilo que a gente está estudando, aquilo que a gente está aprendendo. Então eu comecei a procurar algum lugar para praticar. E aí, ao praticar, você vai se familiarizando, você vai entrando em contato com os diferentes métodos dentro da própria filosofia budista. O budista valoriza muito a meditação, né? Sim. Seria a busca por si próprio? Qual é a finalidade da meditação? A meditação seria um treinamento para a nossa mente, né? Então, todos os métodos e todas as práticas dentro do budismo, elas têm como finalidade transformar a nossa mente, treinar a nossa mente para reconhecer essa nossa verdadeira natureza e desenvolver as qualidades positivas, né? Ou melhor, reconhecer as qualidades positivas inatas da nossa mente. Então, quando a gente senta em meditação, é um processo de treinamento para esse reconhecimento, né? Para a gente tirar as cascas, tirar o barro que encobre o diamante. Então essa seria a melhor analogia. O budismo, ele aparenta ser uma questão filosófica e de conduta, de postura, de autoconhecimento. Como é a interpretação do budismo para questões espirituais, como por exemplo morte, vida após a morte? O budismo tem resposta para questões como essas? O budismo tem toda uma série de explicações e métodos para lidar com isso. A morte é um tema central no budismo. O príncipe Siddhartha Gautama só se interessou por um caminho espiritual quando ele se encontrou com a doença, com a velhice e com a morte. E quando ele viu que esses três sofrimentos inevitáveis da existência de qualquer ser vivo afetavam a ele e a todos os queridos dele, né? A todos os tipos de seres. Então isso motivou ele a se engajar no caminho espiritual. Então muitas vezes o budismo é visto como um aspecto meio pessimista, porque olha muito para essas questões, né? A questão da morte, por exemplo. A gente evita olhar isso, mas no budismo é muito trabalhada essa questão de reconhecer que todos os fenômenos são impermanentes, tudo vai ter uma morte um dia, né? E nós também vamos morrer. E com isso tudo que a gente tem como referência, tem como algo que nos constrói, minha casa, minha família, minhas posses, minha identidade, isso tudo vai se dissolver, né? O budismo é uma religião desapegada ao material? É uma religião não desapegada ao material, mas desapegada às fixações. O problema não é os objetos materiais. O problema é a nossa fixação, atribuir aquele objeto material à nossa felicidade. Então, para ser budista, não precisa renunciar à vontade de ter, ao conforto, desde que não seja prioridade.
Desde que você reconheça que aquilo dali não é satisfatório e que aquilo dali é impermanente. Então, um carro muito confortável, ele é confortável, ele traz felicidade, mas é um conforto temporário, uma felicidade temporária. Mas você pode ter um carro bem confortável. Com certeza, mas o importante é ter esse reconhecimento, desenvolver esse olhar. Que você não se apegue, se for preciso passar por um carro inferior, você tem a mesma satisfação do que um carro de alto luxo. Exatamente, ou andar a pé, ou nem que tenha um carro. Agora você não nasceu budista, você tornou budista de adulto, né? O adolescente para adulto. Sim. Você achou as respostas que você procurava no budismo? Sim, me bastam bastante. Todo o arcabouço de métodos e toda a filosofia preenche bastante as questões mais internas e a explicação que tem para esse âmbito espiritual, filosófico e interno da nossa existência. Então o budismo me basta. Assim. Muito obrigado, Guilherme, por essas explicações. O budismo tem alguma expressão de despedida ou não? Não, a gente costuma fazer uma dedicação de mérito. Que é assim, toda nossa ação tem uma consequência. Então, quando a gente faz uma ação com uma intenção positiva, com uma intenção genuína, a consequência dessa ação serão consequências positivas. Mas a gente gera uma sensação, né? A gente gera um desejo que essas causas positivas não fiquem só para nós mesmos, mas que a gente compartilhe e dedique para todos os seres. Então, a gente faz uma dedicação de mérito. A gente dedica que toda virtude que a gente tem alcançado nessa prática, nesse encontro, seja em benefício de todos os seres sencientes. Muito obrigado por sua dedicação. Não sei se eu posso dizer isso, mas eu retribuo dedicando da mesma forma. Isso se multiplica muito mais. Muito obrigado, Guilherme. Valeu. Dilton, representante da Igreja Católica. Não é isso, padre? Exato. O senhor já está com quanto tempo na batina? 16 anos. Então o senhor pegou as últimas transformações, das mais consideráveis da Igreja Católica nos últimos anos, né? Justamente. Qual que foi o peso do Papa Francisco para a Igreja Católica? Então, com a chegada do Papa Francisco, a nossa igreja ela ganhou assim uma nova motivação, porque ele está apresentando propostas boas, abertas. Então, com a chegada dele, a caminhada da nossa igreja agora está ganhando um novo gás? Um novo gás. Mas o senhor acha que isso aconteceu não foi porque ele resolveu tocar, além de assuntos delicados, assuntos que hoje faz parte da população, que a igreja insistiu tanto em não abrir mão, como assuntos, por exemplo, de relacionamentos homoafetivos, a questão do divórcio? Já não era hora da igreja tratar de frente a esses problemas? Exato. Então, primeiro foi uma grande surpresa de ser um Papa latino-americano, porque até então todos os papas foram europeus. Então, essa grande novidade, um Papa latino-americano, argentino, e trazendo-nos propostas abertas. Ele está dando conta de tratar, como você disse, de temas polêmicos, delicados, mas demonstrando ser humano, aberto e capaz de dialogar com a sociedade, né? De tratar e debater sobre temas que sabemos que não são fáceis, né? O primeiro ato dele talvez tenha sido reconhecer os grandes erros da igreja no passado, né? A questão da humildade em reconhecer atos falhos já por si só já dá uma grande convicção de coisas boas estão por vir, né? Porque a igreja errou muito, né, padre? Sim, exato. O próprio Papa João Paulo II, ele teve também essa atitude, né, de pedido de perdão diante de muitas falhas e de muitas faltas,
E o Papa Francisco, ele está tomando essa mesma postura, né? De reconhecer alguns limites, de pedido de perdão e ao mesmo tempo apresentando novas propostas para nós padres, para os bispos, nos incentivando para que busquemos posturas mais abertas, mais acolhedoras, de misericórdia. O senhor não acha que os líderes da Igreja Católica, eu falo líderes como os padres mesmo, eles não se distanciaram muito da população, até dando espaço para que outras igrejas se aproximassem e ocupassem essa brecha deixada? Então, o grande desafio ao longo de toda a história da nossa igreja, justamente essa tentativa de aproximar mais dos povos, das culturas, de nos aproximarmos mais das realidades. Então, continua esse desafio. E o Papa Francisco, ele tem nos estimulado muito a isso, a nós padres, a que abramos as portas das casas paroquiais, das nossas igrejas. Teve um impulso muito grande até antes do atual Papa com aquela renovação carismática, né? Que já trouxe aí uma ponte entre a igreja e os fiéis, com novos padres, com novos perfis, os padres cantores, os padres performáticos, que já serviu de uma boa ponte também, né? Sim, a renovação carismática, ela tem sido uma expressão muito positiva na vida da Igreja Católica, porque a renovação carismática, ela tem um jeito muito, vamos dizer assim, aberto, de leve, expressar, né? Leve. Tira aquele peso do latim, aquele coloquialismo que mantinha o povo longe, né? Sim, exatamente. Né? Então a renovação carismática, ela trouxe uma nova motivação, tem assim conseguido atrair católicos que até então estavam distantes ou não estavam praticando, voltaram a praticar a sua fé. Então a renovação carismática, ela é muito expressiva. Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor, porque o senhor talvez seja uma das pessoas mais aptas a me responder, assim como os outros líderes religiosos. Por que tempos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo, com tanta guerra, com tanta ruindade, com tanta falta de amor ao próximo? Então, são grandes desafios que estamos vivendo nos tempos atuais. A violência, não é? Ela está muito presente na vida das nossas sociedades, e o grande desafio para nós enquanto igreja é justamente isso: não nos fecharmos, mas termos a coragem do Evangelho, assim como Jesus teve, de sairmos, irmos ao encontro, não nos fecharmos, mas estarmos abertos diante dos desafios atuais. Nessa luta do bem contra o mal, onde o homem criou essa luta, né? Porque é uma luta do homem. Ele optou pelo caminho, alguns deles, nem todos, mas alguns optaram pelo caminho do mal, de fazer o mal, da ganância. Nós podemos esperar qual resultado, de acordo com a Igreja Católica? Então, a nossa Igreja Católica, diante dos desafios, ela busca pregar sempre a esperança. Não é? A esperança é uma virtude que a gente deve sempre se empenhar em buscá-la. A esperança, mesmo em meio a tantos desafios, que se nós pegamos os profetas do Antigo Testamento, eles viveram em contextos tão desafiadores como os nossos, e foram profetas da esperança. Eles sempre conseguiam enxergar novos horizontes, novas possibilidades, e assim somos nós hoje também. Nós brasileiros, eu acho que nós não podemos falar que foi o ano foi o pior para nós brasileiros, porque nós tivemos situações muito piores lá no Oriente Médio,
vimos aí crianças morrendo, vários refugiados, mas nós também tivemos uma boa parte de sofrimento, principalmente na esfera política, né? O senhor, enquanto meu último entrevistado, gostaria que o senhor despedisse aí dos telespectadores e deixasse uma mensagem para esse 2017 que está por chegar e, de acordo com a esperança, que, se Deus quiser, tende a ser muito melhor. Exato. Queridos telespectadores, esse ano, como nós muito bem sabemos, politicamente foi um ano marcado por diversas crises, não é? As nossas famílias, as primeiras a sentirem essas crises políticas, mas nós, enquanto cristãos católicos, devemos nos alimentar sempre da esperança, não é? Devemos aprimorar a nossa fé e acreditarmos em tempos melhores, acreditarmos também na pessoa dos políticos, das lideranças políticas, não é? Devemos acreditar, a fé, ela deve nos estimular a isso, acreditar, a confiar e a termos a certeza de dias melhores, de tempos melhores na nossa sociedade. Bom, nós chegamos ao final desse especial Entre Linhas sobre crenças religiosas e, como eu já disse no início, esse programa ele veio trazer somente coisas boas. E dependendo da sua crença, da sua religião, do seu credo, a mensagem que fica é que Deus é maior e que o bem certamente sempre vai vencer o mal. Fique com Deus, até o próximo programa. Tchau. Te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e a ti